Olá, seja bem-vindo ao Contraponto, seu programa de entrevistas que recebe toda semana pessoas das mais diversas áreas, ideias e experiências. Eu sou o Bruno Magalhães e recebo hoje no programa um potiguar formado em Ciências Econômicas pela Unipec. Ele trabalhou como professor da Rede Estadual de Ensino do Rio Grande do Norte até ser eleito vereador em Natal. Rogério Marinho teve um importante papel no governo Bolsonaro quando ocupou a Secretaria Especial da Previdência Social e do Trabalho e foi ministro do Desenvolvimento Regional. Hoje, ele é senador da República e forte articulador da oposição no Senado. Tudo bem, senador? Tudo bem, Guilherme. Estamos à disposição. Rogério, apesar de você ter esse papel importante nos últimos anos na política nacional, você não é os mais bombados nas redes sociais, então o pessoal não conhece muito a sua história. Como é que você chegou na política lá atrás? Eu acho que eu já nasci na política, né? A política, ela é uma... Está no DNA da família, né? Meu avô era deputado federal, meu tio deputado estadual, tem um parente dele, tataraneto, tataravós aí, que estão no processo da política desde sempre. Eu fiz meu primeiro discurso em público com 10 anos de idade. O que foi esse discurso? Meu avô era candidato ao Senado, Seu em avô? 1974, e eu dei uma palavra em público. Participei sempre de campanhas nas escolas como líder de classe, centro acadêmico, centro cívico, que hoje é o Grêmio Estudantil. Depois movimentos sociais em bairros periféricos. E com 25, 26 anos eu já estava trabalhando como gestor municipal, né? Eu fui subprefeito da região administrativa oeste, na cidade do Natal, depois secretário de planejamento do município, né? E, por fim, fui vereador de Natal, presidente de Câmara, depois fui deputado federal por 3 mandatos. Perdi uma eleição em 2018 porque fui o relator da reforma trabalhista na época, em 2017. Né? Isso teve uma repercussão na minha candidatura a renovar o mandato. E em 2019 passei a integrar o governo do presidente Bolsonaro. Então havia toda uma história que foi construída anteriormente, né? E nesse momento eu diria, de distopia, né? Porque eu acho que o presidente Bolsonaro foi uma sacudida assim, na própria sociedade, na forma tradicional de se fazer política, né? Nós ingressamos juntos desde o primeiro dia, primeiro como secretário especial do Trabalho e da Previdência Social. Nós capitaneamos dentro do governo a questão da reforma previdenciária. E no princípio de 2020 fui convocado, né, para ser ministro do Desenvolvimento Regional e em seguida senador da República. Como senador, hoje lidero a oposição. Então, de uma maneira resumida, é essa aí a história. Como é que foi sua aproximação com o Bolsonaro? Foi pelo Paulo Guedes? Foi direto com ele? Na verdade, eu conheci Paulo Guedes muito depois, né? Depois? Conhecia o presidente Bolsonaro. No parlamento, eu durante, acho que pelo menos 5 anos, né, eu era o coordenador da bancada do PSDB, né, na Comissão da Educação. Né? O partido que fazia oposição ao PT na época era o PSDB. E o presidente Bolsonaro ia à Comissão da Educação, era membro, né, e nós tínhamos conversas a respeito dos posicionamentos que adotávamos lá, principalmente na contramão, na contradita, em oposição, né, à postura que o PT adotava. Então, o presidente sempre buscava nosso conselho de como se posicionar, né, em algumas matérias importantes, relevantes. Então, eu conheci o presidente Bolsonaro na Câmara Federal, ele como deputado federal e eu como deputado federal, acho que em torno de 2010, 2011, por aí. Perfeito. O ponto pediu para o senhor ajustar a meia da perna esquerda. Da esquerda ou da direita? Da que está embaixo ou da que está... Diga que eu já cruzei as pernas. Da esquerda. Puxar para cima, puxar a meia para cima. Diga que é pega-bode. Tá parecendo, o pessoal tá rigoroso com... Deu aí? Tá bom. Tá bom. Tá bom. Vamos seguir então.
Você foi filiado ao PSD lá atrás e ao PSB e ao PSDB, quando disputou, inclusive, em 2018, a que fez menção agora. É só impressão ou o senhor migrou do centro para a direita? Olha, eu comecei a atividade política partidária em 1985, faz tempo, né? Há quase 40 anos atrás. Na época, no Rio Grande do Norte, havia começado o processo do multipartidarismo no Brasil inteiro, e os partidos que eram antagônicos e mais importantes foram preenchidos pelas lideranças locais. O ex-ministro Luiz Alves, Garibaldi Alves, Henrique Alves, a família Alves, ocupou o MDB, né, que era o partido que fazia o contraponto à arena, né, naquele bipartidarismo que existia anteriormente. O PFL, que era um pouco mais à direita, mais conservador, foi ocupado pelo ex-senador José Agripino Maia. E o PSDB, que era o novo partido que estava surgindo, pelo ex-senador, na época ex-governador Geraldo Mello. Então, nós tínhamos uma ligação com a ex-governadora Vilma de Faria. E ingressamos com ela em 1986 no PSB, Partido Socialista Brasileiro. E ficamos juntos até 2006, dentro do PSB. Em 2007, né, logo no primeiro ano em que me elegi deputado federal, com 6, 7 meses de governo, nós passamos para o PSDB. O PSB, na época, apoiava o governo do Lula, e nós estávamos na oposição do governo do Lula, mesmo no PSB, tivemos uma dissensão interna e passei para o PSDB no início do mandato como deputado federal. E fiquei no PSDB até 2019. No primeiro ano do governo do presidente Bolsonaro, eu ingressei no governo dele ainda como membro do PSDB. Então, deixei o PSDB em princípio de 2019 e me filiei junto com o presidente Bolsonaro no PL. No dia da filiação dele também foi a minha filiação. Mas aí vem a questão de viés político, né? Então, na família, nós sempre tivemos um viés liberal e conservador. Liberal na economia e conservador na forma como víamos a sociedade, né? As lideranças políticas dentro da família, meu avô em especial. Agora, como todo jovem, né, pelo menos na minha época, né, eu estou com 60 anos já, né, havia uma propensão, uma inclinação para os partidos de esquerda, né, a esquerda revolucionária com a tese da igualdade, né, da justiça social. Então, eu diria que até meus 30 anos, 27 a 30 anos, nós tínhamos uma inclinação maior para a esquerda, que à medida que você vai amadurecendo, as coisas vão mudando, né? Eu diria uma centro-esquerda, né? Nunca o PT. Chegou a ser comunista? Não. Também não, né? Não. Era mais um centro-esquerda, né? Alguém disse em algum momento que o jovem que nunca se viu, nunca se encantou, né, com as teses de esquerda, não tem coração, né? Mas se ele amadurece e continua de esquerda, ele não tem cabeça, né? Ele não teve a maturidade de entender, né, que essa utopia ela não se aplica na vida real, né, que ela não é exequível. Você foi professor e acho que até por isso se envolveu na Câmara em discussões sobre educação. FIES, Escola Sem Partido, PNE, reforma do ensino médio. A pergunta que eu faço é: que desafios a educação brasileira coloca hoje nas costas do Congresso Nacional? Olha, não diria que é uma batalha perdida, mas eu diria que é o grande desafio que o país tem, é mudar a maneira como a educação é tratada no nosso país. Se me permite contextualizar, a gente tem um pouco de tempo, né, para ver pelo tamanho do programa, né? Quando houve a mudança do nosso sistema de ensino no final dos anos 60, princípio da década de 70, né, havia um modelo de ensino em que a excelência dos professores no ensino público era uma marca, em contraponto ao ensino privado, que com raras exceções não tinha a qualidade do ensino público. Meus pais falam isso. É paradoxal, mas é verdade.
Você tinha praticamente a universalização do ensino primário, antigo primário, que hoje é o Fundamental 1. Então, era oferecido essas vagas para o conjunto da população brasileira, mas você tinha uma espécie de funil para se ingressar no ensino fundamental 2, a quinta série ginasial na época. Então você fazia uma espécie de vestibular, chamado teste de admissão. Quem passasse nesse teste ia para uma escola pública de qualidade, e era um grupo muito pequeno. E aqueles que não conseguiam a sua excelência por mérito passar, ou iam para uma escola particular se os pais pudessem pagar, que era um número mínimo de pessoas, ou simplesmente deixavam de estudar. Então essa era a realidade do Brasil até o princípio dos anos 70. Quando houve essa mudança pela universalização, do acesso das crianças e dos adolescentes ao sistema de ensino, não houve um casamento na formação dos professores alfabetizadores e dos professores para a transmissão do conteúdo nos anos subsequentes. Então nós temos um grande calo. É como se você fosse fazer uma guerra e a sua logística, a sua cadeia de suprimentos fosse alongada, e começasse a prejudicar na ponta o exército que está lutando. Tá? Então essa fragilidade na formação dos professores fez com que a qualidade do ensino que era transmitido, ou que é transmitido, principalmente na área pública, caísse de forma vertiginosa. Então nós temos hoje uma grande fragilidade do Brasil, que é a formação dos nossos professores alfabetizadores, que entram nas universidades com um currículo que privilegia a formação, eu diria, de cientistas sociais e políticos, e não de professores aptos a transmitir o conteúdo adequado em função da idade séria dos alunos. E o resultado disso é que a ideologia impregnou a formação desses professores, que saem das universidades sabendo quem é Paulo Freire, Emília Ferreira, que o agronegócio faz mal, que o capitalismo não é adequado, que é necessário ter uma visão progressista da sociedade, mas não conhece distinguir sequer método de alfabetização entre o fônico, o silábico ou esse pseudo-método de alfabetização, que é o construtivismo globalista. E o resultado é o analfabetismo funcional, é a inadequação das nossas crianças ao sistema de ensino, um enorme índice de distorção em idade séria, com evasão, com abandono, com repetência, com dificuldade na proficiência, na formação de técnicos para o ensino médio, até de alunos que têm uma condição de ingressar nas universidades sem a necessidade de se fazer uma reciclagem das matérias de primeiro e segundo grau para que eles possam introspectar a matéria de terceiro grau, inclusive agravado com as políticas identitárias. Hoje a cultura woke, que veio de fora para dentro para o Brasil, determina uma política de cotas que, ao contrário do que se imagina, não é uma questão inclusiva, é muito mais uma pauta política e identitária, porque a pobreza ou a fragilidade social não tem cor. Ela está disseminada na sociedade com todos os tons de pele. E se você imaginar que existe mais negros pobres do que brancos pobres, se você faz uma cota social episódica, todos serão contemplados desde que tenham a fragilidade econômica. Agora, não pode ser um fim em si mesmo, é a negação da competência do Estado você perpetuar uma política pública que não tem porta de saída. E aí você está, inclusive, diminuindo a qualidade do ensino em diversas universidades, que começam a fragilizar a transmissão do conhecimento para que haja uma parametrização de conteúdo para alunos que estão menos qualificados em função de um ensino médio ou ensino fundamental mais frágil. Você acha que o baixo desempenho dos alunos brasileiros nos testes internacionais se explica basicamente pela formação dos professores? Sim. Olha, veja, a culpa não é dos professores, vamos deixar claro, porque quando você faz essa discussão, via de regra, por não quererem aprofundar o debate, se vitimizam e a corporação se fecha numa autofagia que prejudica a sociedade.
Então, imagina o seguinte, se você tivesse a possibilidade de avaliar o desempenho dos professores em função do resultado efetivo em sala de aula, ou de testes de proficiência que verificassem qual é a capacidade que cada professor desse tem de transmitir o conteúdo, você teria a possibilidade de requalificá-los e de treiná-los de maneira adequada para deixá-los mais performados para transmitir o conteúdo. As corporações que representam os professores, os sindicatos, se negam a permitir essa avaliação via de regra. Então, eles querem fazer uma espécie de pacto da mediocridade, vamos nivelar por baixo. E a ideologia que está impregnando a formação dos professores, as nossas universidades, né, eles se negam também a ver o empirismo científico, né, de quais são as práticas de alfabetização e transmissão de conteúdo que funcionam em outros países do mundo. Então a gente se volta aqui para uma metodologia de ensino que tem muito mais a ver com uma ação política afirmativa de um espectro ideológico da sociedade do que de um cientificismo, da necessidade de ter empirismo, né, e de ter rigor científico na formação desse professor para a transmissão do conteúdo. A gente tem no Brasil algumas ilhas, né? Então, alguns estados treinaram seus professores, trouxeram métodos integrados de transmissão de conteúdo, ensino estruturado. Isso tem feito diferença no nível de proficiência desses alunos, inclusive na escola pública, porque muitas vezes o professor da escola pública é o mesmo da escola privada. Aí, além da formação do professor, nós temos a questão da gestão, da cobrança dos resultados, né? Então, nós temos uma série de problemas que deformou, né, o nosso sistema de ensino, né? E, infelizmente, até hoje não houve a coragem de enfrentar a corporação, tanto para chamá-los para uma mesa de negociação e de mediação, para mostrar, olha, está aqui, nós estamos caminhando para um fracasso permanente, né? Vamos mudar a forma de abordagem, desde a formação até a gestão e a transmissão do conteúdo, ou, eventualmente, buscarmos confrontar, né, o sistema educacional com o que está acontecendo nos lugares do mundo, para mostrar que se lá fora dá certo, porque não dá aqui, né? O que é que está acontecendo de diferente que nós não estamos tendo a coragem de abordar. Senador, você acha que nós temos hoje no Brasil um projeto de país? Não. Eu acho que existem soluços episódicos, né? Existem ilhas de excelência novamente, né? Você tem instituições, você tem fundações, você tem algumas experiências administrativas positivas, mas, via de regra, as políticas públicas virtuosas não têm continuidade. Então, elas começam, elas têm um apogeu, e se algum grupo político diferente assume a administração ou do município, ou do estado, do governo, há um hábito de descontinuar essa política, porque ela pode ser atrelada ao grupo adversário. Então, no Brasil, acho que falta uma cultura de pertencimento, quer dizer que o Estado ele precisa funcionar independente de quem ocupa o poder, que deve ser necessariamente episódico em função do nosso sistema político, que é uma democracia liberal e que prevê com muita sapiência a alternância do poder. O poder precisa alternar, mas aí vem outras questões, né? Nós não temos, por exemplo, uma carreira de Estado definida, né? Como assim? É necessário uma reforma administrativa para que fique claro quem são aqueles funcionários públicos que são efetivos de tal forma que pertençam ao Estado e aqueles que podem ser substituídos por uma ação da iniciativa privada. Que é um ponto da PEC que está na Câmara, correto? E uma avaliação permanente do desempenho desses funcionários públicos, inclusive com a possibilidade de penalizar quem não está tratando de maneira adequada a sua função como servidor do povo, né? O advento da garantia de que não haverá admissão independente da questão política foi muito importante, porque dá essa segurança ao funcionário público, né? Ele não precisa
seguir o gestor da ocasião. Ele vai fazer Garantia de que não haverá? A sua demissão motivada, né? Sim. Que é a estabilidade Fala funcional. que já foi importante. Foi importante, mas hoje ela transformou-se, eu diria, e em vários casos, não diria na totalidade, num fator que diminui a qualidade do serviço que é ofertado à sociedade. Então, há uma acomodação, porque já passei no concurso público, né, eu não me sinto obrigado, né, a ter um trabalho de excelência, porque eu estou resguardado e ninguém eventualmente vai me questionar, ou eu não serei penalizado por dissídia ou por não fazer de maneira adequada o meu papel. Então, acho que numa reforma administrativa isso teria que ficar muito claro, né? Primeiro, a questão da carreira de forma organizada, estruturada, depois a avaliação e, por fim, direitos e deveres. Tá? Quais são os direitos que o funcionário tem e quais são os deveres que ele se obriga a cumprir em função, né, da sua posição de servidor do povo, servidor público. Né? A PEC que o último governo mandou para o Congresso tem alguma chance de seguir adiante? Olha, é difícil eu cruzar a perna aqui que vai aparecer. Mas vamos lá. Olha, eu acredito que ela é essencial. Se não for agora, vai ser no governo subsequente, porque eu acredito que daqui a pouco, né, a população brasileira vai cair em si e ver o erro que cometeu quando elegeu o atual presidente, o Lula, né? Então, se não for agora neste governo, será com certeza no governo subsequente, porque essa é uma ação inadiável, né? Ela é essencial para permitir que o Estado brasileiro possa, de fato, cumprir o seu papel na sua integralidade, ou na sua maior parte, de servir a sociedade brasileira e não se servir dela. Nós não podemos ficar à mercê de interesses corporativos, né, e nem de uma má gestão, né, porque quem paga impostos tem o direito, né, de cobrar excelência nos serviços que são prestados, né, pelos seus funcionários, que em última instância são os servidores públicos, né, que devem servir ao povo brasileiro. Você hoje ocupa uma cadeira no Senado, que é um grande ator da nossa República. Mas eu preciso te perguntar, quem manda no Brasil? Uma vez eu fazia um curso de gestão e me foi dado um livro, acho que foi daquele Carlos Matos, Adeus, Senhor Presidente. Ele contava a história de um presidente de um país latino-americano que estava fazendo uma espécie de revival. Ele estava indo para a posse do seu sucessor e passa num sinal e vê uma pessoa pedindo esmola, uma criança. Aí ele se lembra que 4 anos atrás alguém havia abordado ele e chamado a atenção sobre esse fato, e ele havia dito que ao longo dos 4 anos ele iria trabalhar para que isso não se repetisse. Ele estava vendo aquela criança ali no sinal. E mais adiante no livro alguém perguntou quem manda no país. Aí ele disse, tal da governabilidade, né? Que é uma palavra feia, né? Não é o presidente, não é o parlamento, não é as pessoas de dinheiro, e hoje no caso talvez o judiciário, mas é a tal da governabilidade, que é uma conjunção de vários aspectos aí da administração. Mas no Brasil atualmente, né, nós estamos vendo claramente que há uma hipertrofia, um desequilíbrio entre os poderes da República, né? Nós somos, de fato, de acordo com o espírito da Constituição e a vontade dos brasileiros, uma democracia liberal. Uma democracia liberal que pressupõe que todos têm o direito, né, de se expressarem de forma livre, desde que dentro do que preceitua a legislação, não ultrapassando o direito dos outros. E na hora em que você ultrapassa de forma mais belicosa ou imprudente, existem instrumentos dentro do Código Penal que permitem esta moderação, né, que é a calúnia, a difamação, a injúria. Então nós estamos vendo no Brasil um momento em que o judiciário se agigantou, se hipertrofiou, e os ministros do Supremo Tribunal Federal, pelo menos vários deles, se sentem no direito de falarem a respeito da política, de políticas públicas, né, de posicionamentos ideológicos, né, de interferirem nas ações do legislativo.
e, ao mesmo tempo, não quererem ou não se sentirem confortáveis quando são confrontados pelas ideias que expuseram. Então, se você não quer ser contraditado, se cale, né? Se você fala a respeito de um determinado tema, você corre o risco, que é natural na democracia, né, de alguém ter uma ideia diferente ou defender um ponto de vista diferente. Então, hoje no Brasil, nós temos um grande desafio, que é a retomada da normalidade democrática, fazendo com que cada um dos poderes possa voltar ao que determina a nossa Constituição, em cima dos preceitos filosóficos, né, de Montesquieu, né, da harmonia e independência dos poderes e a moderação recíproca entre eles, e não de um sobre os demais. Por falar em Montesquieu, há pouco tempo a CCJ da Câmara aprovou quatro projetos de lei que buscam reequilibrar a relação entre os poderes. Um deles parece que já veio do Senado. Como é que você avalia esses 4 projetos e como é que o Senado está disposto a recebê-los? Olha, o que veio do Senado, que é a questão do voto monocrático, eu já votei favorável, inclusive, né, ele me parece bastante razoável, porque ele leva em consideração que a vontade de um único juiz não pode se sobrepor ao sentimento corroborado, confirmado e validado de um conjunto de parlamentares na Câmara e no Senado, através de todo o rito, né, que proporciona a aprovação de um projeto de lei, que caso haja alguma arguição de inconstitucionalidade, que ela possa ser validada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, e não apenas por um único representante. Então, me parece bastante razoável, não vejo grandes dificuldades, nem vejo nenhuma agressão à relação entre os poderes. Os demais projetos são projetos que, no fundo, levam em consideração essa distopia que nós estamos vivendo, né? De que jurisprudências firmadas ao longo de vários anos estão sendo revisitadas, né, pelo Supremo Tribunal Federal em função do atual momento político, né? E isso causa espécie nas pessoas. Nós que somos conservadores, e eu falo de um espectro importante, né, que hoje existe dentro do parlamento brasileiro, conservadores de direita, porque existem conservadores de esquerda, de centro, né? Ser conservador não é propriamente uma filosofia política, é uma visão de mundo, né? E bastante mutável, inclusive, ao sabor da própria dinâmica e da conjuntura da vida em que nós vivemos, né? Então, nós que defendemos esses princípios, acreditamos que existe uma moralidade nos atos públicos, na forma como se administra um país, como a justiça é proporcionada à sociedade, e valores que nós recebemos dos nossos pais, dos nossos avós, que são caros para todos nós. Por exemplo, a diferença entre o certo e o errado. Então, se alguém roubou, se apropriou dos recursos públicos, né? Se alguém confessou que malversou, que cometeu atos de corrupção, delatou parceiros, contou detalhes a respeito da maneira como se comportou, devolveu centenas de milhares de reais, e de repente tudo isso é apagado por uma questão formal que só é arguída 5 anos após os julgamentos que ocorreram. Então isso causa espécie, causa preocupação, né? Termos um inquérito que deveria durar no máximo 90 dias, agora em fevereiro de 2026, março, vai completar 6 anos, de um regime de exceção que se instalou no país, em que um ministro do Supremo Tribunal Federal é um xerife no país, porque ao mesmo tempo que ele julga, ele é vítima. Ao mesmo tempo que ele julga, ele provoca a própria justiça, porque ele faz às vezes do Ministério Público, ou desconhece a ação do Ministério Público, né, que deveria ser o condutor do processo, no sentido de fazer as provocações ao judiciário, né? A justiça deveria ser inerte, ser provocada, né? As autoridades policiais são escolhidas por esse ministro.
As sentenças prolatadas, muitas delas em segredo de justiça, em alguns casos ultrapassam a própria legislação, multas exorbitantes, né? Sentenças exageradas, interpretações que dizem muito mais respeito ao sentimento do juiz do que a letra da lei como nós conhecemos. Então, o que existe hoje dentro do parlamento é muito mais assim uma necessidade de dizer que o judiciário precisa se autoconter, né? Precisa olhar para o seu interior, estabelecer códigos de ética, de procedimentos, né? Eventualmente até se reformar, se autorreformar, né? Buscar a interlocução institucional com o parlamento para juntos buscarem maneiras alternativas de modernizar a instituição e permitir que ela esteja no espírito do tempo, né? Mas com essa lógica de ética e de moralidade, né? É estranho que o tribunal tenha entendido, por exemplo, que não há conflito de interesses quando um cônjuge, um parente de um ministro do STF atua num processo em que este ministro é o presidente do feito. Então, nós, a sociedade brasileira, aí não me vejo agora como um senador, mas como um cidadão que tem 60 anos de idade, né, que é pai de 4 filhos, que ama esse país, que tem uma vida pública longeva, né? Então, nós, como sociedade, nós queremos um judiciário forte, um judiciário probo, um judiciário que tenha legitimidade, que tenha respeitabilidade, que seja acolhido pela sociedade e respeitado pela sociedade. Não interessa a ninguém esse tipo de questionamento ou esses questionamentos que eu elenquei aqui. Ainda sobre esse ponto, o senhor tem pontuado a necessidade de fixar um prazo para o presidente do Senado avaliar requerimentos de impeachment, inclusive prevendo recurso em caso de omissão. Isso modificaria a resolução do Senado, correto? Como é que está isso? Olha, isso é um processo de negociação interna, né? Nós vamos ter agora a sucessão do próximo presidente. Eu acho que o presidente Rodrigo Pacheco, né, vai terminar a sua legislatura sem atuar de uma forma mais decisiva nessa linha de restabelecimento dessa normalidade, né? Há duas iniciativas do presidente que são louváveis, que é importante que se faça justiça, que é essa questão da PEC do voto monocrático, que foi de autoria dele, né? E a PEC que estabelece claramente que o porte e a comercialização de drogas é um crime, né? E que deve ser penalizado de acordo com o que determina a nossa lei atual. Veja que pela inovação do STF, que inclusive invade a competência do parlamento nesse aspecto, alegando que há um vácuo que não existe, a legislação já prevê a maneira como se trata o usuário e o traficante, né? O STF definiu que até 60 gramas de maconha não caracterizam o tráfico. Talvez os ilustres representantes do STF não tenham feito a conta da maneira adequada. 60 gramas são mais de 100 cigarros de maconha. Então, se alguém é usuário e tem a necessidade de andar com 100 cigarros de maconha no bolso, certamente é uma exceção que pode ser tratada como exceção, né? Mas não é uma ação normal, né? E veja, se você naturaliza essa situação e mantém como crime a produção e a comercialização, me parece que há um lapso evidente. Como é que você pode dizer que não é crime ter, mas é crime produzir e comercializar? Como é que vai chegar nessa mão aqui? Só vai chegar pelo ilícito, pelo crime. Então você gera uma incongruência, inclusive, na forma como você legisla no lugar do parlamento a respeito de um assunto tão importante. E o presidente Rodrigo Pacheco também apresentou um projeto sobre esse tema. Você fez menção às eleições para presidente do Senado no ano que vem. Como é que o PL vai se posicionar? Vai ter candidato próprio? Bom, aí a nossa preocupação hoje é com a pauta, né? Nós fomos, inclusive, candidatos da vez passada.
né? Tivemos 32 votos. E o resultado é que, passado o processo eleitoral no Senado, o presidente Rodrigo Pacheco, de uma forma absolutamente antidemocrática, né, que é ele quem conduz o processo, é o presidente da casa, ele que negociou com os outros partidos, ele simplesmente nos retirou da proporcionalidade na ocupação de presidência das comissões mais relevantes do Congresso, do Senado, né, e da própria mesa diretora. Então, é um ato absolutamente reprovável, né, que o presidente Rodrigo Pacheco praticou. Então, a nossa ideia agora, estamos conversando internamente, respeitando a individualidade dos senadores, porque lá é uma casa de pares, né, é que nós possamos confluir para uma candidatura que tenha compromisso com a agenda, com pauta. Então, mudar o rito de aprovação de impeachment de ministro do STF para retirar essa responsabilidade sobre o único integrante do Senado, no caso o presidente. Então, isso pode ser compartilhado com a mesa diretora, isso pode ser estabelecido prazos para que haja a manifestação da mesa diretora de acordo com os pressupostos estabelecidos na própria Constituição, né? Isso não fica engavetado indefinidamente, né? A questão da anistia, né? Porque nós consideramos que não houve golpe no dia 8 de janeiro, houve uma baderna que ou foi consentida ou houve uma inércia e uma inépcia, né, do aparelho policial que permitiu que a baderna ocorresse, né, e da própria guarda presidencial. Existem histórias mal contadas sobre as câmaras do Ministério da Justiça, do hoje ministro do Supremo Tribunal, o Flávio Dino, que estava lá na esplanada do Ministério nesse dia. E toda aquela baderna está se vindo para justificar a continuidade de um estado de exceção que já dura quase 6 anos no Brasil. Tá? Então, me pareceu que foi muito conveniente o que ocorreu, né? Porque nós reprovamos sobre todos os aspectos a barbárie, a depredação, né? Impedir o direito de vida das pessoas. Não é a prática, não é a forma como a direita tem agido no país, pelo contrário. Então, é evidente que os excessos que ocorreram ali são muito mais fruto, né, da inépcia, da dissídia, da incompetência daqueles que deveriam isolar a Praça dos Três Poderes e impedir que a população chegasse onde chegou, do que necessariamente pelo que se alega que tenha sido um golpe com senhoras, com crianças, com idosos, né, com pessoas desarmadas. Isso é, evidentemente, uma forçação de uma narrativa. Por exemplo, se o Davi Alcolumbre, por exemplo, que é um nome que se ventila, estiver disposto a apoiar esses pontos que você mencionou, vocês apoiariam? Esses é porque eu talvez esteja contextualizando muito, esses, né? E mais alguns, Essa é a questão do voto auditável, é importante que isso seja levado em consideração. A diminuição de legitimados, que tem que arguir alguma inconstitucionalidade no STF para diminuir esse excesso de protagonismo que o STF tem, né? Então existe aí um grupo aí de 8 ou 10 itens, né, que estão sendo discutidos, ou com Davi Alcolumbre, ou com outra candidatura. Quem mais estaria no páreo além do Davi Alcolumbre? Já se apresentaram aí 4 ou 5 pré-candidatos, eu prefiro não lançá-los aqui. Se eu falar, vou estar lançando candidaturas aqui. O fato é que nós, do PL, nós acordamos entre nós que nós iríamos discutir o assunto na primeira semana após as eleições de segundo turno. Eu, particularmente, acho que é importante que nós tenhamos a condição de ocupar comissões relevantes para tratar da pauta, né, de assuntos que são relevantes nesses últimos 2 anos que antecedem a eleição presidencial, e termos o compromisso do próximo presidente de votarmos pautas que estão travadas hoje no Congresso Nacional. O Carlos Bolsonaro, ele soltou um tweet recentemente criticando a ideia de lançar um candidato próprio, justamente porque, como aconteceu com o Rodrigo Pacheco, aquele que perdeu, no caso você, acaba não tendo espaço durante aquela gestão. Você concorda com ele? Eu não vi o tweet, mas é a ideia que eu estou defendendo aqui. É essa. Né? Porque não está claro se o PL pretende lançar ainda ou não. A gente vai conversar logo depois
da eleição do segundo turno, mas eu acredito que, diante do que aconteceu na primeira eleição, é interessante a gente levar em consideração a possibilidade de nos compormos. Agora, isso é uma decisão coletiva, eu não posso aqui falar pelos demais senadores nesse momento. E veja, não é a mesma coisa da Câmara, tá? Porque na Câmara a proporcionalidade é respeitada e o bloco que foi estabelecido é o mesmo. Então você já tem um bloco desde o início da primeira legislatura, e esse bloco se mantém até o final da legislatura. Então lá, Mas lá, se não me engano, o PL apoiou, não? Pois é, mas lá há um bloco formado e a proporcionalidade é respeitada. Certo. Mesmo que o PL não tivesse apoiado, se eles têm 20% dos deputados, eles teriam 20% das comissões de participação na mesa diretora, etc. Não foi o caso do Senado, que lá é sempre que possível tem que ser obedecida a proporcionalidade. Então, essa possibilidade eles democraticamente, entre aspas, deixaram de lado. Eu vi uma opinião sua, eu queria que você aprofundasse mais nela, que é um pouco diferente do que a gente costuma ouvir dos parlamentares e comentários em geral, de que o foro privilegiado de parlamentares no STF gera uma relação que não é saudável entre a Corte e o Congresso. Você tem alguma ideia de modificar isso? Sim, eu acho que isso é muito ruim para a democracia, né? O foro do parlamentar está hoje dentro do Supremo Tribunal Federal. Isso fica muito claro por ocasião de eleições importantes que afetam, né, de alguma maneira, o corporativismo do judiciário. Eu acredito que quem exerce o mandato parlamentar precisa necessariamente ter alguma proteção, isso está previsto na própria Constituição, de ser julgado de uma forma diferente. Não com conceitos diferentes, não com menos rigor, mas não entrar na vala comum. Tá? Mas não do STF. Eu acho que deveria se mudar esse rito, talvez para os TRFs de cada região, numa primeira instância, você baixar isso para o Tribunal Regional Federal e uma instância subsequente, já que tem que ter pelo menos dupla, como é que chama? Não, o foro grau de duplo, né? jurisdição. O grau de jurisdição, dupla jurisdição. Ser o STJ. São 33 ou 34 ministros do STJ, você faria 4 tranches aí de 8 ou 9, os mais antigos, 3 anos depois mudava, mudando, para evitar que fiquem os mesmos muito tempo, né? Para haver uma impessoalidade nessa relação entre o legislativo e quem o julga, né? Eu acredito que isso fragiliza o legislativo e diminui, eu diria, a capacidade de fazermos leis, né, que mesmo sendo leis importantes para melhorar e aperfeiçoar as instituições, se ferirem interesses do judiciário, o judiciário eventualmente apressar processo ou coisa parecida. Como é que você avaliou o resultado parcial? Falo parcial porque ainda não temos o segundo turno hoje, das eleições municipais deste ano. Lá em Natal, o candidato da União, né, o Paulinho Freire, foi para o segundo turno com Natália Bonavides do PT. Como é que você avalia o resultado da eleição no Nordeste, em termos de direita? É o que está acontecendo no Brasil, né? As cidades que têm o melhor poder aquisitivo, né, têm uma melhor condição econômica, né, as cidades maiores e mais industrializadas, ou que têm uma economia mais vibrante, via de regra, não votam na esquerda, né? Então, quanto menor a dependência do Estado, maior a repulsa ao PT e à esquerda, né? Não foi só no Brasil, mas também no Nordeste, onde nós vencemos lá em Maceió, né? Estamos no segundo turno em Fortaleza e Aracaju, né? Vencemos também em Rio Branco, né? Estamos no segundo turno lá em Manaus, no norte do país, e em Palmas. São 3 capitais lá. E isso mostra que a direita está mais viva do que nunca, né? E eu acho engraçado, assim, porque se você pegar as 103 maiores cidades do país, as 103, onde há o segundo turno, o PL elegeu 10 prefeitos no primeiro turno, né? O PT nenhum, né? Nós estamos em 9 capitais
no segundo turno, das 13 onde haverá um segundo turno. Nós estamos em 23 cidades das 52, 51 onde haverá segundo turno, contra 4 ou 5 que o PT estará no segundo turno. Se contarmos as vice-prefeituras, são mais de 30. Então, o PL hoje é um partido com dimensões nacionais e com muita consistência num voto urbano e escolarizado, e principalmente junto à classe C, que é o maior grupo eleitoral que o país tem, com mais de 50% dos eleitores do país na classe C, entre 2.200 a 4.000 e poucos reais. Então, eu acho que a direita está ficando muito robusta, né? E tem mostrado uma identificação muito grande com esse eleitorado que representa a dinâmica, a vitalidade que o país tem. Qual é a sua avaliação sobre o cenário e as variáveis das eleições presidenciais de 2026? Bom, primeiro, apesar do nosso êxito, do nosso sucesso, né, o PL saiu de 4.700.000 votos para 15.700.000 votos. 240% de aumento. Saiu de onde para onde? Está dizendo de 2020 para 2024. Né? Ah, sim. Em 2020 não tinha Bolsonaro, agora tem Bolsonaro. Então, quase que triplicou o número de votos nacionais. Já tinha Bolsonaro. 2020 não estava no PL ainda, né? Ele entrou depois. Ah, tá. Então, o PL participou das eleições municipais sem Bolsonaro, ele entrou em 21. Então, em 2020, nós temos 4.700.000 votos. Em 2024, fomos para 15.700.000, quase 16 milhões. Esse aumento é muito impressionante, porque é o partido que foi o mais votado do Brasil. Nós somos o maior partido do Brasil no Congresso, no voto dos cidadãos espalhados por todos os municípios do Brasil. E seremos certamente, como já somos na Câmara, até o final do ano no Senado. Agora, essa eleição, com a eleição municipal, necessariamente não é a eleição que vai basilar, que vai referenciar o que ocorrerá em 2026. Né? O Bolsonaro ganha as eleições em 2018 sem nenhum prefeito, né? Sem partido, sem dinheiro, sem tempo de televisão. O próprio Lula, quando venceu, tinha poucos prefeitos do seu partido. Então, essa é uma demonstração da população de que a forma como o PT e os seus aliados governam as cidades não é bem vista, não é aceita, porque eles são péssimos administradores e, via de regra, cometem atos de corrupção, de malversação de recursos, de equívocos do ponto de vista gerencial. Bom, então, uma repulsa da sociedade, de uma maneira geral, está caracterizada aí pelo número de prefeitos que eles fizeram. Pouco mais de 200 em quase 6.000 prefeitos. Agora, as eleições de 26, o PL terá candidato a presidente. Terá? Próprio? Nós temos um candidato próprio a presidente da República. Porque nós somos, e estamos trabalhando internamente para falar para dentro do partido e para fora, a direita é conservadora no país. Nós temos uma preocupação de formação de quadros. Vamos lançar até o final do ano a nossa Academia Brasileira de Política Conservadora, né, com uma série de cursos, como pílulas de 5 minutos, né, para que a população possa se instrumentalizar, né, ter os argumentos para que haja essa sensação de pertencimento e ela possa, no seu ambiente de trabalho, né, na família, na universidade, poder falar sobre assuntos que a esquerda repete como mantra e como narrativa e quer atropelar mesmo sem ter razão. Né? Nós estamos preocupados também no próximo ano, que é o 2025, fazemos uma grande discussão no país para apresentarmos no final do ano de 25 um projeto de país. A pergunta que você me faz inicialmente, qual é a nossa visão do Brasil na área econômica, na área ambiental, na área rural, na área da geopolítica, né, das relações internacionais. Né? Então, a ideia é passarmos o ano discutindo isso para apresentarmos ao final do ano um projeto que o PL apresenta ao Brasil. Nós temos hoje a maior liderança popular que o Brasil já teve nos últimos 40, 50 anos, que é o presidente Bolsonaro. Eu digo isso com muita convicção porque a vida me proporcionou a oportunidade, né, como alguém que gosta da política, que ama esse país,
de compartilhar momentos com o presidente Bolsonaro que são absolutamente emocionantes, dessa empatia, dessa conexão que ele tem com o povo brasileiro. No dia 16 de agosto, por exemplo, mais recentemente, ele foi ao Rio Grande do Norte, entrou num carro comigo de 7h30 da manhã, às 11h30 da noite ele saiu desse carro, parou 2 vezes num posto de gasolina para tirar a água do joelho, né? 2 vezes, fez 10 ou 11 comícios, né? E em todo canto o entusiasmo popular, no Nordeste brasileiro, onde ele só teve, no meu estado, 35% dos votos, né? Então isso se repete em todos os lugares que ele vai. Então nós temos uma responsabilidade de termos esse símbolo que representa o sentimento da grande parte da população brasileira, que tem valores conservadores em relação à forma como encara a vida, a sociedade, e valores do ponto de vista econômicos, de que tem que se respeitar a propriedade privada, que o Estado ele precisa ser racional, funcional, né? E um Estado necessário, não hipertrofiado e aparelhado, como a esquerda defende, né? Nós defendemos a desburocratização das ações governamentais. O Estado tem que ser um indutor e um parceiro, e não um criador de dificuldades, com uma burocracia asfixiante, né, que ao invés de trazer quem empreende, quem produz como um parceiro, o trata como inimigo ou alguém para que uma vaca leiteira para ser ordenhada em forma de impostos, né? A nossa visão de que a nossa carga tributária ela é extremamente excessiva e desproporcional, né? E que o país ele só vai realmente crescer de forma sustentável ao longo dos próximos anos se nós tivermos uma redução gradual desses impostos. Porque se você diminui a carga tributária de maneira inteligente, você aumenta a arrecadação, paradoxalmente, porque diminui a elisão, a sonegação, né, o descaminho, né? As pessoas se sentem mais confortáveis de pagar um imposto que é justo e que lhe retribua através de um Estado que presta o serviço de maneira adequada, né? Nós acreditamos que a família tem que participar, né, da educação dos seus filhos, né? E isso não pode ser um privilégio, uma primazia, uma imposição do Estado brasileiro, né? E que o cidadão, como indivíduo, precisa ser respeitado nas suas escolhas. Não pode haver essa pasteurização, essa uniformização de procedimentos e de uma imposição que é feita de cima para baixo para um Estado equivocado do ponto de vista de visão política, né? Não é à toa que o PT perde adeptos e aumenta a repulsa ao presidente Lula, porque cada vez mais a esquerda se fecha numa visão da sociedade que não existe mais. Uma sociedade dos anos 80, dos anos 70. Né? Eles teimam, por exemplo, em tentar enquadrar quem trabalha com aplicativos de internet, quem trabalha com inteligência artificial, dentro de uma visão fascista, né? Esse é o nome que eles gostam de usar, do Mussolini, do Vargas, da CLT de 1943. Né? Não entenderam que o mundo mudou, que as relações de trabalho mudaram, né? A visão que Lula tem da relação geopolítica, porque ele representa o PT, né? Dessa adesão automática ao que ele chama de sul global, né? É uma visão hermética e ao mesmo tempo preconceituosa, né? Então quem é contra os Estados Unidos necessariamente é meu aliado, né? Então isso faz com que ele passe a mão na cabeça de uma tirania despóstica como a Venezuela, ou a perseguição que é feita aos cristãos na Nicarágua, ou relativize a perseguição às mulheres no Irã, ou acha que é normal a invasão da Ucrânia pela Rússia, ou passa a mão na cabeça de terrorista do Hamas, do Hezbollah, coloque o Geraldo Alckmin numa saia justa como aquela posse do presidente do Irã, em que ele sentou ao lado dos 4 maiores terroristas hoje da Terra e 2 horas depois mataram um deles, né? Então, quase que o próprio Geraldo Alckmin entra na linha de tiro. Então, o equívoco de imaginar que ele, Lula, ainda é o cara, e a população olha para ele e diz, puxa vida, esse cara está ficando ridículo, porque anda o mundo inteiro com a primeira-dama deslumbrada, se hospedando em hotéis de luxo, gastando dezenas de milhões de reais com comitivas suntuosas e numerosas para fazer turismo e falar banalidades e dizer bobagens pelo mundo afora.
Então, Nós não chegamos a esse ponto porque você está falando do plano do PL de lançar um projeto de Brasil e antes disso o PL lançará um candidato. Aí eu pergunto a você, existe um grupo de governadores, Romeu Zema, Tarcísio de Freitas, Ratinho, Caiado, Eduardo Leite, que tem feito um compromisso de lançar um nome único para a presidência em 2026. Então, o PL não tem compromisso com isso por enquanto. o nosso compromisso é com o povo brasileiro, né? Eu acho que se não houver essa conexão necessária com a sociedade vai buscar alguém que vai complementar esse vácuo, né? Então, os acordos que são feitos pelos grandes necessariamente não ecoam no coração da sociedade como um todo, né? O próprio presidente Bolsonaro é um exemplo disso, né? Quando ele se candidatou em 2018, nenhum partido médio esteve com ele, nem grande nem médio, né? Então, ele se elegeu justamente como alguém antissistema, né? E no exercício da sua atividade como presidente da República, ele não enganou ninguém. Ele foi exatamente o que ele era antes de ser candidato. Então, hoje eu vejo uma crítica. O presidente perdeu para ele mesmo. Pode ser. Mas ele se manteve fiel ao que ele era, né? Então, ele não enganou as pessoas quando se candidatou. Essa dificuldade de permitir que o Estado seja aparelhado pela questão política, né, de impedir que determinados grupos econômicos continuem se locupletando em função das ações estatais. Então, eu vejo como absolutamente naturais os movimentos políticos feitos pelos governadores, pelos presidentes de grandes partidos que tentam se agrupar, né, no que existe de afinidade. Agora, o PL precisa, preservando essa identidade, essa coerência, né, e eu vou defender isso internamente. Eu não sou o dono do PL, né, eu sou o secretário-geral, mas não sou o dono, né, precisa mostrar à sociedade quem nós somos, o que nós representamos, qual o projeto que nós temos para o país e quais são os nomes que nós apresentamos para que esses projetos possam ser implementados. E o nosso candidato a presidente chama-se Jair Messias Bolsonaro, que está inelegível hoje, eu diria, por uma profunda injustiça cometida pela Justiça Eleitoral, porque a Justiça também erra, tá? Nós podemos aceitar o resultado, porque nós vivemos numa democracia e a gente tem que aceitar o que a Justiça decide, mas eu não preciso concordar. Tá? Então, você ser impedido de concorrer porque reuniu embaixadores para falar a respeito de um processo público que demonstrava que houve a invasão do sistema interno do Tribunal Superior Eleitoral por um hacker que passou 9 meses com a senha de um dos ministros, né? Você está impedido de concorrer porque você reuniu embaixadores para falar a verdade, ou porque você no dia 7 de setembro estava ao lado de um empresário numa atividade pública, como se está ao lado de um empresário, né, que tem uma preferência como qualquer outro cidadão, fosse um crime. Nós temos hoje um presidente da República que foi julgado em 3 instâncias por 10 juízes diferentes, por desvio de recursos públicos, por corrupção, por formação de quadrilha, enfim, por corrupção passiva. E esse cidadão hoje teve todas as ações que permitiram a sua prisão anuladas, e hoje é presidente da República. Mas caso o PL não consiga reverter essa inelegibilidade e esse consórcio de governadores indique o nome de Tarcísio, o PL apoiaria o Tarcísio? Ou está descartado? Não, acho que o Tarcísio é um quadro importante, como existem outros quadros importantes. Mas eu estou dizendo a você que o PL terá um candidato. Isso já é certo. Então, eu vou defender isso certo. internamente. É a sua ideia. Esse é a minha, e eu acredito que é majoritário hoje no partido. Claro que não é 100% do partido, mas eu acho que a grande maioria daqueles que estão dentro do PL acreditam e defendem que o PL tem que ter um candidato. Tarcísio hoje está no Republicano. Se ele vier para o PL, certo, passa a ser um quadro a ser considerado, sem dúvida nenhuma, caso o Bolsonaro não seja candidato a presidente da República. Você disse que essa escolha de candidatos, como é natural, tem que ecoar no povo. Sim. Trago o exemplo da eleição municipal de São Paulo, onde parece que houve uma falha de comunicação aí entre eleitores de Bolsonaro e o próprio PL, porque o Bolsonaro apoiou o Nunes e parte do eleitorado de Bolsonaro foi para o lado do Pablo Marçal. Como é que você avalia essa situação aqui em São Paulo? Olha, acho que o Pablo Marçal ele foi importante nesse processo aí para que nós possamos entender um pouco como
ou um pouco mais, né, como estão acontecendo as dinâmicas, né, da formação do juiz de valor do eleitor. Primeiro, acho que o eleitor ele quer cada vez mais que as pessoas tenham posição, que tenham nitidez, né? Não é aquele jogo de tudo que você pergunta a gente tergiversa, né? A gente dá um nó, né? Porque politicamente não é adequado dar uma resposta assertiva sobre determinados temas. Então, a população está cansada desse tipo de político, né? O PL deveria ter tido um candidato aqui em São Paulo, mas dentro de uma composição, porque todos os partidos devem transigir, negociar, conversar, e até eu diria, de uma influência do próprio governador Tarcísio, nós entendemos que deveria haver uma união, uma convergência na candidatura do Nunes. Ninguém sabia que esse fator marçal aconteceria com essa intensidade, né? Nenhum analista político, nenhuma entidade privada, né, que acompanha o processo eleitoral teria condição de avaliar ou de prever o que aconteceu na eleição de São Paulo, né? Então, quando a eleição começou a se dar, alguém que não tinha tempo de televisão e não tinha partido político, através dos debates, de uma forma bastante assertiva, se colocou como o antissistema. Alguém que batia no sistema com muita força, e, por outro lado, uma certa teologia da prosperidade, né, que foi de encontro ao coração daqueles que moram na periferia da cidade, essa classe C que eu falei há pouco, né, as pessoas que querem ascender socialmente e que se viram representados no Marçal. E o voto do Bolsonaro sempre teve essa característica, né, de quem também se sente representado por alguém que ousa desafiar o sistema, né, que não é alguém da classe alta, que não é um cara que come em restaurante de luxo, que se hospeda em restaurante de luxo, que come o frango com farofa, que é povo, mas sem simulação, sem afetação, não é um tipo que ele faz. Então, a forma como Marçal se comportou emulou esse eleitor, né? E, naturalmente, ninguém é dono de voto de ninguém, nem da vontade de ninguém. É uma manifestação livre das pessoas. E a direita, ela não tem o centralismo democrático, entre aspas, que os partidos de esquerda têm, né? Há uma orientação, há uma condução, um direcionamento, mas não há uma imposição, né? As pessoas se sentiram livres para buscar as suas respectivas inclinações políticas. Mas o mais importante é que a eleição em São Paulo ela foi um choque de uma direita mais moderada com a direita mais evidente. E a esquerda ficou aqui como coadjuvante. Se você somar o voto dos dois, do Marçal e do Nunes, e mais a Maria Helena, você tem quase 60% dos votos apurados em São Paulo. E agora a primeira simulação do segundo turno mostrou quase 20% entre Marçal e Nunes, o que mostra que há uma confluência natural entre esses dois grupos políticos, né? O primeiro turno, naturalmente, cada um mostra o seu plano de governo, as suas características. No segundo é um plebiscito. Às vezes você não vota no melhor, você vota no menos ruim. Você vê chance de parte dos eleitores de Marçal migrar para Guilherme Boulos? É muito pequeno, muito residual. Primeiro porque o próprio Marçal não é dono dos votos que teve, né? Ele representou esse sentimento antissistema, né? Ele representou esse momento de que uma parte do eleitorado se sentiu órfão, né, com a falta de um eleitor mais caracterizado, mais identificado, né, com essa direita mais crua, né? Então ele preencheu esse vácuo, mas ele não é dono desses votos. Até pela afinidade com esse tipo de comportamento, essa nitidez ideológica que eu falei há pouco, essas pessoas têm uma repulsa natural quem é Boulos e o que ele representa e a sua história. Então, acho que majoritariamente 3/4 desses votos, 2/3 desses votos vão se agregar ao Nunes.
Queria que você falasse um pouco sobre as consequências de longo prazo das duas reformas que você, de alguma forma, protagonizou. A trabalhista do governo Michel Temer e a da Previdência do último governo Bolsonaro. Olha, são exemplos de mudanças estruturais importantes que foram feitas nos últimos anos, além da questão do saneamento básico, né, da mudança das normas regulamentadoras de segurança e saúde do trabalho, da diminuição dos impostos, né, que foram feitos pela época do Bolsonaro em 4.000 itens, do IPI, redução de 35%, né, da automação do governo. Né. Então, teve uma série de mudanças que foram implementadas que permitiram a mudança, a melhoria do ambiente de quem empreende, de quem edifica, de quem investe no país. Agora, nos dois casos, a Previdência e a Trabalhista, nós tivemos uma série de ataques, né, feitos por aqueles que se resignaram com essa modernização de uma lei de mais de 70 anos, que achavam que devia continuar igual. Em 1943, CLT, né? CLT, por exemplo, o Brasil era um país rural, né? A indústria que existia era uma indústria aqui no cinturão de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas, em menor escala, né? Você tinha uma realidade de comunicação diferente, de transporte diferente, de relação de trabalho diferente, de educação diferente. Então, essa turma bolorenta e atrasada do PT e da esquerda acha que a gente tem que continuar com a legislação de 70 anos atrás. Então, preservando os direitos do trabalhador, nós modernizamos a lei. Agora, várias ações foram impetradas, ações diretas de constitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, contra a terceirização, contra o trabalho intermitente, contra a sucumbência recíproca, contra a insalubridade. Então, tem uma série de ações que foram impetradas. Algumas delas foram vencedoras, outras não. E houve alguns retrocessos no processo. Mas, mesmo assim, nós melhoramos extraordinariamente a condição estrutural do mercado de trabalho. Tá? E a realidade está aí. Nós temos um mercado de trabalho forte, robusto, né, que se retroalimenta em função dessa segurança jurídica, que mesmo tendo sido afetada pelas mudanças da própria jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho e pelas mudanças das ações diretas de inconstitucionalidade, o cerne da reforma se mantém de pé e melhorou muito o ambiente de trabalho, e os 10 milhões de novos empregos ou mais já aconteceram, tá? Agregados ao número de empregos que nós tínhamos na época, que era em torno de 28 a 27 milhões de trabalhadores, quase menos de 30 milhões de trabalhadores de carteira assinada. Nós temos mais de 40 milhões de trabalhadores hoje. De forma acumulada, nós conseguimos amadurecer e fortalecer o mercado de trabalho brasileiro. Na questão da Previdência... Só um ponto antes. Você acha que esse governo vai tentar se apropriar dos louros dessa conquista da reforma trabalhista? Esse governo tenta a todo custo reverter a reforma trabalhista. Esse governo é um governo autofágico. Ele sabota as mudanças que foram feitas. O governo, por exemplo, está ressuscitando, através de uma ação articulada com o Supremo Tribunal Federal, o antigo imposto sindical obrigatório. Né? Houve uma arguição no Supremo Tribunal Federal de que a contribuição assistencial que é devida por ocasião dos acordos e convenções coletivas, que sempre foi paga pelos trabalhadores que têm vínculo do ponto de vista de associação sindical, passassem a ser do conjunto dos trabalhadores. Então, você substituiu o imposto sindical obrigatório, né, que foi extinto pela lei, passou a ser opcional, pela contribuição assistencial por ocasião dos acordos e convenções coletivas. Então, eu, por exemplo, relatei um projeto de lei de autoria do senador Stevenson, onde a gente define de que maneira você pode fazer o seu direito de oposição, dizer, não quero pagar. Né? E isso está sendo boicotado pelo governo atual, e a gente não consegue retirá-lo do Senado, das comissões, né, para que seja votado em plenário e, enfim, pelo menos permitir que o trabalhador diga, eu não quero pagar, eu tenho o direito de pagar ou não pagar. Esse é um exemplo de como eles tentam boicotar, né, a legislação. Fizeram recentemente na questão da remuneração, a igualdade de remuneração, porque uma coisa é a igualdade salarial, Bruno, que desde 1943 é crime você contratar um homem ou uma mulher na mesma condição de trabalho e pagar salários diferentes. Agora, a remuneração igual, isso é um crime contra a produtividade, contra a eficiência de qualquer empresa.
Se eu tenho um homem ou mulher contratados com o mesmo salário numa sapataria, no final do dia, se alguém vendeu 10 pares de sapato, outro vendeu 5, eu vou premiar quem vendeu os 10 pares, independente do sexo, se foi homem ou mulher. Aí passou uma lei agora de igualdade. Então você acabou com a produtividade, você está mandando dar transparência aos dados dessas empresas, o que vai permitir que elas sejam retaliadas. Mas como é que passa uma lei dessa no Congresso? Pela inércia de alguns e pelo politicamente correto. Eu, particularmente, votei contra. Bom, aí vem a questão da Previdência, né? A Previdência, nós fizemos um projeto que houve pouca compreensão por parte da sociedade, mas foi um projeto extremamente meritório, porque ao mesmo tempo que tirava uma série de benefícios indevidos aos mais bem-aquinhoados do Serviço Público Federal, né? Tempo de trabalho indevido, enfim, toda a sorte de benefícios que os grandes tinham em detrimento dos pequenos, a gente estabeleceu uma lógica que ela é irrefutável. Quem ganha mais, paga mais, quem ganha menos, paga menos. A alíquota previdenciária. Tanto é que a alíquota média era 8%, baixou para 7,5%. As pessoas nem falam a respeito. Então, até 2 salários mínimos no Brasil, você paga 7,5%, ela que pagava 8% antes da reforma. Mas subiu para 14%, 16% em quem ganha salários maiores. Então, há hoje 8 ou 10 ações de constitucionalidade no STF contra o ataque que nós fizemos e retiramos da reforma, né, nessas sinecuras, principalmente do judiciário. Só que quem julga é o próprio STF. Né? A gente aparou alguns excessos que haviam dentro da legislação. E só na PEC nós conseguimos aí uma economia de 800 bilhões de reais em 10 anos. Havia 3 outras leis que foram aprovadas, que foi a questão do combate à sonegação, daria mais uns 170, 190 bilhões de reais, uma série de medidas para diminuir a sonegação e a elisão fiscal. A questão da centralização de ações previdenciárias, que era feita em várias estaduais, a gente concentrou nas várias federais, a gente conseguiu aí mais de 70 bilhões de reais. E a previdência militar, que é dito que houve uma série de sinecuras dadas aos militares pelo Bolsonaro, porque aumentou o salário, equiparou com o serviço público, mas nós conseguimos fazer isso com economia para o governo federal. Nós tivemos uma economia de quase 2 bilhões de reais em 10 anos. Então, mesmo dando aumento, a gente diminuiu as vantagens que havia na Previdência, dos militares, e isso permitiu que a gente tivesse uma economia. Bom, o que é que esse governo faz? A primeira coisa que eles fizeram, uma política populista de aumento do salário mínimo, levando em consideração o crescimento do PIB mais a correção da inflação. Ora, com isso, nos próximos 10 anos, a gente vai perder aí 300 e tantos bilhões de reais. Aí você vai dizer, mas o trabalhador ganhou. Primeiro, é importante lembrar que o impacto disso é principalmente na Previdência e no BPC. Então você aumenta o valor da produtividade do trabalhador para quem não está trabalhando. Então você está apropriando a renda brasileira e aumentando o déficit público de forma artificial e desarranjando a economia e termina penalizando essa pessoa, porque vai aumentar a inflação, né? Porque vai aumentar o desemprego, porque vai aumentar a instabilidade e a falta de previsibilidade que impede o investimento. Então você gera um efeito pernicioso. Então, por uma questão eleitoreira, mais uma vez, o governo atual, né, boicotou a própria reforma previdenciária, ou uma parte dela. Como senador do Nordeste, o que você achou da criação do Consórcio de Integração Sul-Sudeste? Olha, a reforma tributária é um horror. Eu estou falando isso agora, hoje são 10? Hoje é dia 11. 11 de outubro de 2024. Claro que nós tínhamos que ter uma reforma tributária. Nós vivemos no manicômio tributário, né? Mas não esta reforma tributária. Então, esses consórcios estão sendo formados, é uma reação à maneira como o governo se comporta na elaboração e condução de movimentos estruturantes da economia, entregando e terceirizando as decisões que são tomadas. O governo não queria a reforma tributária. Quem conduziu e negociou a reforma tributária na Câmara foi o deputado relator e o presidente da Câmara. E no Senado,
o senador relator. O governo ficou à margem dessas discussões. Então, as exceções que foram proporcionadas para os grupos econômicos, né, as inovações que foram feitas dentro da reforma afetam o conjunto da sociedade brasileira com a omissão do governo federal, o que gera esse tipo de comportamento regional de defesa, né, e de aglutinação. Por exemplo, essa reforma está criando mais 4 zonas francas. Você sabia disso? Não? 4. Uma no Amapá, uma no Acre, em Rondônia e em Roraima, além da Zona Franca que já existe em Manaus, no Amazonas. Então, se você tinha uma distorção tributária, agora você tem 5. Né? Essa reforma está estabelecendo que nos próximos 10 anos nós teremos 880, 900 bilhões de reais dentro do orçamento geral da União a serem pagos a título de compensação aos estados em fundos de desenvolvimento regional e de compensação pelo fim da guerra fiscal. Vamos botar aí uma média de 90 bi por ano. Ora, com o descalabro fiscal que a gente vive, você está repetindo a Lei Candir, você está gerando um passivo tributário judiciário. Você não vai pagar, é para inglês ver uma cenoura, né, e se você pagar, você vai desarranjar ainda mais as contas públicas e diminuir a capacidade discricionária que o governo tem de apontar investimentos públicos. Né? Você está aumentando o número de impostos o argumento era reduzir o número de impostos. Você está criando 2 sistemas que ao longo de 10 anos vão conviver em conjunto. Então você vai aumentar o custo, né, de administração da área tributária das empresas. E você está criando o maior imposto de valor agregado do mundo para o setor de serviços, principalmente. Se estima aí 28% ou 29%. Então, é uma série de sandices do ponto de vista tributário, fruto da inércia e da incapacidade, né, que esse governo tem de lidar com movimentos estruturantes por falta de gestão, de vontade política, né, de querer fazer. Então, nós estamos perdendo uma oportunidade muito grande. Eu ouso dizer que no primeiro ano do próximo governo, nós precisamos nos debruçar sobre esse assunto para corrigir alguns pontos dissonantes da reforma para permitir que ela possa, de fato, ser implementada, que é importante, né? Mas sem essas distorções que penalizam o contribuinte. Então, na sua opinião, esse quadro que você acaba de descrever justifica a criação desse tipo de consórcio? Não, é uma reação natural. Não diria que justifica, eu diria que é uma reação natural, é um efeito colateral da falta de liderança da União, que ao permitir que a negociação se estabelecesse sem que ela participasse diretamente, gerou conflitos dentro do próprio território nacional que deveriam ter sido mediados e prevenidos pelo governo federal. A gente está tratando aí de um orçamento com mais de 500 bilhões de exceções, de isenções e seções tributárias, que está tendo aí um acréscimo de mais de 300 bilhões de novas exceções na sua implementação definitiva. Está falando de 800 bi, a grosso modo aqui. Bom, estamos em rota de pouso. Queria saber o seguinte, na sua idade, na sua posição, é certo que você já viu quase tudo. Qual que é a sua maior perplexidade hoje? Voltarmos a ter um governo do PT com Lula à frente. Eu não sei se nós estamos aqui com a síndrome de Estocolmo, né, de alguém que foi sequestrado e se sente devedor ao bandido que o sequestrou, o criminoso que o sequestrou. O Brasil voltar, nesse momento da história brasileira, até à frente dos destinos do país, alguém com o passado, né, e com a maneira como se comportou no exercício da presidência da República, né, o Lula realmente é uma perplexidade e eu diria até uma frustração em relação, né, à natural indignação que qualquer povo necessariamente precisaria ter. O que o futuro reserva para o Brasil? Alguém me perguntou uma vez, acho que numa entrevista anterior, e eu disse brincando uma coisa que eu havia escutado, o que é que você acha da economia com o governo do PT? Eu disse, olha, discutir economia com o PT é como jogar xadrez com pombo. Né? Você conhece essa expressão? Sim. Né? Então você arruma o tabuleiro, ele chega com o peito estufado, desarruma as pedras todas, faz uma caca em cima do tabuleiro e sai dizendo que ganhou o jogo, né? Então, é o que eu espero do Brasil. O tabuleiro está desarrumado, as peças estão
em lugares diferentes, está tudo enlameado. Você é pessimista, então? Então, nós vamos... Não, eu sou otimista. Eu acho que a gente vai fazer o que já fez outras vezes. Vamos limpar o tabuleiro, vamos botar as peças no lugar, e o Brasil é maior do que todos esses problemas, todas as suas crises. A gente vai voltar ao governo para limpar o tabuleiro de novo. Agora, eu espero que a gente não entregue aos pombos novamente. Marinho, muito obrigado pelo seu tempo. Obrigado Ótima também. conversa. Obrigado. E a você que chegou até aqui, muito obrigado pela sua audiência. Te vejo no próximo Contraponto.